escada inteira da vida. Tristeza é só um degrau que eu subirei também. Faz mais aprender sobre tudo e sobre nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter, e ver tudo que eu posso ver, faz brotar inspiração. Outras coisas passo então a ver que a vida tem, reconheço que vai além, dou a mão a outros meus irmãos, não há tempo perdido, se eu olho pra frente, apesar da dor, apesar da dor. Olho pro céu e as nuvens me impedem de ver o sol, mas ele ainda está lá. Por mais que eu não o veja, na escada inteira da vida, tristeza é só um degrau que eu subirei também. Me faz mais aprender sobre tudo e sobre nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter, e ver tudo que eu posso ver, faz brotar inspiração. Outras coisas passo então a ver que a vida tem, reconheço que vai além, dou a mão a outros meus irmãos, não há tempo perdido, se eu olho pra frente, apesar da dor, apesar da dor. Boa noite, pessoal. Olá, sejam bem-vindos. Quem tá chegando, quem vai assistir gravado. Conteúdo de hoje muito especial. Uma sequência de lives que eu me comprometi a fazer sobre o autodescobrimento, né? Sobre os 7 níveis do autodescobrimento. E hoje nós estamos no 6º, no penúltimo. Já fizemos aí uma trajetória desde a nossa movimentação de segurança, de prazer, de poder, de amor, de comunicação diante da vida. E agora estamos falando sobre o chakra da expressão, esse órgão que fica localizado bem aqui, ó, no centro da testa. Sabe aquele que a gente põe a mão assim, ai, deixa eu pensar, deixa eu refletir. Intuitivamente a gente já aciona esse órgão, porque nós sabemos a importância energética dele, mesmo que a gente não saiba conscientemente. E hoje eu vou explicar, trazer para vocês vários aspectos psíquicos, emocionais e físicos relacionados a esse chakra, para que você possa se encontrar dentro desse conteúdo, identificar alguns comportamentos, padrões, crenças, né, sistemas que estão no subconsciente ali, que acabam travando de certa forma a nossa vida, causando doenças, causando sentimentos negativos que não são compatíveis com quem a gente é de verdade, com a luz que a gente pode ter diante da vida, com tudo que nós podemos desenvolver. Então, é um chakra realmente muito especial, um conteúdo muito especial. Eu estou trazendo aqui para vocês conteúdo de um curso que eu faço, sempre fiz, né, antes do período da pandemia, e é revelador e de fato transformador. Então, aproveitem de coração. Se quiserem enviar ainda, dá tempo para alguém assistir e acompanhar tudo isso. As aulas anteriores, reflexões anteriores estão disponíveis aqui no meu feed, mas também estão disponíveis no canal do YouTube, Daniele Santos Terapeuta. Eu acredito que fique mais fácil acessar e assistir, certo? Bom, vamos lá então conhecer um pouco desse conteúdo. Me contem aí se está tudo certo com o áudio, principalmente, né? Eu gosto muito, ver é muito importante, mas ouvir bem, ouvir com clareza para ter um entendimento. Então, se estiver tudo ok, eu já vou começar aqui falando sobre a função desse chakra e toda a relação que ele tem com os nossos órgãos anteriores. Bom, para quem está chegando agora, um resuminho bem pequenininho: os chakras são os nossos órgãos energéticos, né?
como no corpo físico nós temos órgãos, no corpo energético nós também temos, que é o nosso campo vibracional. E esses órgãos, eles são responsáveis pela nossa saúde psíquica, física e espiritual. Por isso que eu falo de uma forma profunda sobre esses 3 aspectos, né? Esse tríplice aspecto de um olhar sobre o ser humano, sobre o ser consciencial. E aí, quando a gente fala desses órgãos, nós vamos entendendo toda a relação que existe entre o nosso comportamento, os nossos sentimentos, as crenças que estão relacionadas a ele, num processo de autoencontro, de identificação consigo mesmo, tá bem? Então, qual que é a função desse chakra, do chakra da intuição, aqui no centro dos olhos? Ele tem como função justamente o nome que foi dado a ele, que é a intuição ou a inspiração. Só que isso, gente, tem uma profundidade que vocês nem imaginam. Eu vou trazer aqui para vocês. Quem acha que não tem intuição, que não tem inspiração, que não tem nada disso, fica aqui comigo que você vai descobrir bastante coisa sobre você, tá? Então, ele gera a chamada percepção extrasensorial. Nós temos os conhecidos 5 sentidos que a gente estuda na escola, né? O tato, o olfato, o paladar. E fala-se muito sobre o 6º sentido. Então, nós chegamos nesse ponto. O 6º sentido é exatamente o que esse chakra representa. Ele é a nossa forma de conexão e comunicação com o plano espiritual. Então, quem quer entender um pouco sobre intuição, sobre conexão extrafísica, espiritualidade, né, mediunidade, precisa entender os mecanismos que estão relacionados a esse chakra. Quando ele está expandido, né, ele permite que a pessoa tenha uma visão muito mais ampliada sobre os conceitos da vida, sobre as questões que estão além do material, além daquilo que a gente vê, do que é palpável para a gente. A habilidade de intuir, de perceber o que está além do físico, né? E esse chakra, ele também é chamado do nosso 3º olho, como eu disse antes, e os ouvidos da alma. Então, ele capta toda essa região aqui, ele tem esse envolvimento físico e psíquico. Então, basicamente, as funções desse chakra são reflexão, conexão entre o autoconhecimento e o conhecimento da verdade universal, porque existe uma relação e uma interação do ser que se conhece e o conhecimento da verdade universal. Então, a gente falou bastante sobre conceitos de verdade no módulo anterior, onde eu falei sobre a comunicação. A verdade, ela é muito mais do que um ponto de vista, né? E quando a gente pega a verdade de um prisma bem mais ampliado, a perspectiva sobre a vida, sobre tudo, acaba por mudar. Então, isso acontece através da movimentação desses chakras. E como eu expliquei também nas aulas anteriores, esses 3 chakras superiores, desde da comunicação, a intuição e a entrega, eles são os chakras relacionados ao mundo psíquico, né? Não que os outros não sejam, mas eles são chakras mais terrenos, mais materiais, relacionados à nossa conservação, à reprodução, ao prazer, à estabilidade na vida. E esses chakras, eles têm funções relacionadas à nossa consciência espiritual. Essa que é a função dele. A inspiração, a intuição, conexão com planos extrasensoriais. A função dele, né, energética é essa, mas ele tem uma ligação direta com algumas funções físicas, que eu vou falar mais para frente. Ele está relacionado à glândula pineal. E a glândula pineal é a glândula mãe, que coordena todo o nosso sistema imunológico, endócrino, todas as outras glândulas que são de extremíssima importância para a nossa saúde física, né? Então, esse chakra, ele tem uma relação direta com a glândula pineal. Na verdade, ele é a própria glândula pineal, digamos assim, no sentido de funcionamento, e ele comanda todo o funcionamento do organismo. E ele apresenta uma relação com o 5º chakra, com o chakra da comunicação. Por quê? Porque através do autoconhecimento que se expressa por esse chakra, unido ao conhecimento da verdade que é desenvolvido através do chakra da intuição, é que nós desenvolvemos a inspiração. O que é o movimento de inspiração? Inspiração é quando você tem uma habilidade ou quando você tem um momento de introspecção a ponto de conseguir ter uma expansão de percepção e intuição sobre o todo. Sabe aquele momento que você está inspirado, inspirada?
Então, geralmente essa inspiração ela está relacionada a essa capacidade de interação entre a movimentação dos chakras. E aí, é claro que como consequência vem muitos resultados positivos da inspiração. Ele também está diretamente associado com o desenvolvimento da intuição e da inteligência espiritual. Uma coisa que eu falo muito, muito em todas as palestras que eu dou, nos cursos que eu faço, é uma das bases da terapia que eu trabalho, é o fato de nós termos uma inteligência espiritual muitas vezes pouco estimulada, pouco desenvolvida pela forma como nós lidamos com a vida, sabe? Então, essa maturidade ou essa inteligência espiritual, ela vem no sentido de você saber quem você é, de você se descobrir além de um corpo, além dos papéis que você representa na sua vida, além das doenças que você tem, das dificuldades que você tem, das habilidades, dos vícios, das virtudes que você tem. Então, a inteligência espiritual é bem diferente de inteligência cognitiva, de inteligência material, né? Uma inteligência mais voltada para o mundo material. Essa inteligência espiritual não significa que a gente vá adquirir dentro de uma igreja ou estudando teologia ou algo nesse sentido. Porém, esses mecanismos, eles ajudam muito, né? Eu posso dizer que dentro da minha vida, particularmente, eu fui buscar e busco o desenvolvimento da minha inteligência espiritual através dos estudos da doutrina espírita, que para mim é uma linha, né, um segmento espiritual que traz um entendimento muito bacana sobre quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, qual o propósito da vida, por que diversas coisas acontecem conosco. Então, essa perspectiva dentro da doutrina espírita me abriu muito a cabeça, me ajudou muito nesse processo de inteligência espiritual, para que eu consiga discernir quem eu sou enquanto matéria, enquanto personalidade. Estou aqui me apresentando para vocês como Daniele, terapeuta, tenho vários certificados, várias funções, tenho algumas dificuldades, alguns vícios, algumas habilidades desenvolvidas, virtudes desenvolvidas, porém eu não sou só isso. Eu sou muito mais do que isso. E isso é inteligência espiritual, tá? Então, o meu caminho de conhecimento começou pela doutrina espírita, se transformou muito dentro da psicologia transpessoal, porque é essa psicologia que nos traz a visão de quem nós somos além do corpo, e eu pude aprofundar isso a ponto de optar por trabalhar nessa área, porque eu me identifico demais, porque faz todo sentido para mim e me ajudou muito no meu processo de autotransformação. Mas cada um pode buscar aquilo que faz sentido para si, aquilo que toca o seu coração, né? O importante é que a gente saia dessa ideia de que o mundo é daqui para baixo, que é na horizontal, simplesmente que não existe nada na verticalidade. Isso não é real. E aí, quando a gente vive uma vida totalmente materialista, materializada, nós desenvolvemos muitas complicações para nós. E complicações que são desnecessárias, que nós não precisávamos viver, né? Quanto mais espiritualizado a gente está, e eu vou falar disso lá para frente, no movimento da hiperatividade, da hipoatividade do chakra, mais nós desenvolvemos uma consciência cósmica, uma consciência transcendente que nos conecta com quem a gente é de verdade e com o valor que a gente tem diante da vida e com a vida que a gente merece viver, que é o que eu sempre falo, uma vida próspera, abundante, com saúde, com bem-estar, né? Com relações saudáveis, dentro de contextos que trazem para a gente qualidade de vida em todos os âmbitos, não só material. Então, uma vida abundante não é só uma vida com recursos financeiros. Uma vida abundante é abundante em todos os aspectos. Quando eu estou bem e tenho saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, em todos os âmbitos, em todas as relações da minha vida, ok? Espero não ter fugido aqui um pouco, mas vamos voltar, porque tudo isso é muito importante para esse conhecimento, para o desenvolvimento da psique. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, a Liliane, a Suelen, a Betânia, muito obrigada e parabéns pela escolha de estarem aqui, porque é realmente uma escolha, né? Tirar um tempo para refletir, para aprender, para se desenvolver é uma escolha. E ninguém pode fazer isso pela gente, né? Então, é uma oportunidade que eu me dou também de compartilhar conhecimento, porque eu preciso
estudar, aprender, né, para depois transferir isso para vocês de uma forma que realmente traga um aprendizado e resultado. Então, que seja bom para todo mundo, certo? Então, eu já falei que ele está diretamente associado à inspiração, à intuição, e é por meio do sexto chakra que nos tornamos conscientes da orientação sutil dos amigos espirituais, através da inspiração e da intuição. Então, quanto mais materializados nós estamos, mais a gente deixa esse chakra inativo. E lembra que eu falei que ele é a porta para o mundo espiritual, para a conexão extrafísica? E é claro que nós temos, né? Quando você vai partir para um conhecimento dentro da área da inteligência espiritual, você vai se deparar com estudos, com características que estão relacionadas a tudo que envolve isso, né? Então, a gente entra em fatores de entendimento de que não existe só o mundo material, de que existe o plano espiritual, além do plano espiritual, outros planos que estão em outras dimensões que nós, por estarmos ainda habitando um corpo, a gente não tem condição de perceber, de captar, mas que estão aqui ao nosso redor, né? Então, tudo é energia. Nós estamos imersos num aquário de energia. Eu falo muito disso no meu livro A Luz em Minha Vida. Quem não conhece, é lindo. Conheçam, porque vale a pena. Também promove muito esse processo de maturidade, de conhecimento espiritual. E tudo isso traz essa percepção de que nós vivemos numa matéria. Nós estamos no corpo hoje, vivendo em condições materiais, mas nós não somos um corpo. Nós somos espíritos, né, habitando um corpo, mas a nossa essência, a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. E quando a gente está num corpo, nós perdemos, de certa forma, ou não estimulamos essa habilidade de nos conectar com a nossa verdadeira essência. E existem os irmãos espirituais, sim, que estão nos acompanhando, que estão nos ajudando, não só aqueles que estão no plano espiritual, no sentido de não estarem encarnados, que a gente diz, né, não estarem presentes num corpo físico, como também os irmãos espirituais que de alguma forma nos ajudam, que são de outros planetas, né, que estão em outra dimensão, no sentido energético também, e que se conectam com a gente na forma de nos ajudar. Então, isso é real, né? Não é um misticismo, não é uma ficção. Isso acontece e a gente tem a percepção e o entendimento disso quando começa a estudar. Quando a gente começa a ter parâmetros e ver se tudo isso faz sentido, se realmente, né, tá conectado com o que faz com que a gente desenvolva a nossa discernimento, a nossa consciência, além do que a gente vê. Então, Einstein já dizia, né, que o universo ele se limita ao tamanho do nosso saber. Então, se tem coisas que você não acredita, que você não concorda, que você não entende, busque saber. A gente só pode dizer que uma coisa é real ou não é se a gente buscar estudar e entender os parâmetros que acontecem com ela. Eu fui me desenvolver muito mais nesse lado da busca por conhecimento espiritual, muito mais pela necessidade, por ter, de certa forma, uma habilidade de percepção extrafísica que já nasceu comigo, que hoje eu entendo que é um mecanismo de mediunidade, de intuição aflorada, por essa necessidade. A minha busca começou por isso e não por curiosidade. Então eu precisei descobrir se eu realmente estava louca, como eu achava e as pessoas diziam, ou se tinha algo além do que eu conhecia, do que a religião que eu praticava naquela época da minha vida me dizia que era certo ou que era errado, que meus pais me diziam, e eu precisei buscar e eu me permiti. E é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando com vocês esse conhecimento que para mim é um dos mais reveladores e transformadores de todos eles. A Betânia está dizendo que ama estudar tudo isso, eu sei, Bê, e é transformador, realmente abre a nossa consciência em relação a tudo que nós estamos vivendo, o que a gente está fazendo aqui. Encontramos explicações lógicas, plausíveis para a dor, para o sofrimento, para a morte, para a guerra, para tudo. Não significa que elas passem a se tornar aceitáveis e normais, mas além da gente ter uma compreensão, a gente consegue ter um poder de atuação sobre isso muito mais intenso do que quando a gente fica na reclamação, na revolta, na indignação, achando que tudo isso é uma injustiça, às vezes até uma falta de atuação divina,
e que nós estamos abandonados ao acaso e que aquele que tem mais poder decide o que vai ser do mundo. E não é bem assim que funciona. Existe muito mais por trás de tudo isso. Mas para a gente conhecer, a gente precisa se permitir imergir um pouco no mundo da inteligência espiritual e do autoconhecimento, certo? Então vamos lá. Para isso, eu trouxe resumidamente um pouquinho sobre a glândula pineal. A gente não vai falar especificamente sobre uma glândula, né? Porque não é o assunto em si, mas quando a gente fala de pineal, nós temos referência de autoconhecimento de uma forma magnífica, tá? Então é muito importante entender como que essa glândula, esse órgão, né, que ele é energético também, funciona na nossa vida. Ele também é chamado de hipófise, epífise ou pineal, né? E constataram que como a glândula pineal, ela funciona como uma antena. Ela também é chamada de epífise porque é capaz de captar as radiações eletromagnéticas da Lua, gente, que regula até mesmo os ciclos menstruais. Os ciclos do nosso corpo, eles são regulados pelos ciclos lunares, sabiam disso? E as radiações eletromagnéticas vindo do Sol despertam produção de certas substâncias neurotransmissoras que estimulam a atividade física e mental do nosso corpo. Então, é através da glândula pineal que a gente dorme, né? Porque ela vai captando ou deixando de captar a luz e já vai dando comandos para o nosso corpo, que é hora de dormir, que é hora de descansar. Por isso a importância da gente ter mais cuidado com estímulos que nós fazemos durante a noite, né, para o nosso corpo, para o nosso cérebro. E ela também é capaz de captar a luz do sol, né? E aí a gente tá bagunçando a nossa glândula pineal pela forma como nós lidamos com o nosso horário, com a nossa rotina, às vezes dormindo ou ficando no escuro na hora que não deve, ficando no claro, na luz, na hora que não deve também, né? Então ela tem essa função. Ela é uma antena, ela capta tudo o que está acontecendo ao nosso redor, radiações eletromagnéticas, percepções extrafísicas, tudo está relacionado a ela. E é através da glândula pineal que os animais conseguem se nortear na vida, no mundo. Sabe aquele comportamento das migrações, tanto dos pássaros, tartarugas, tudo isso acontece pela glândula pineal, porque eles têm ela é uma antena e ela é um direcionador de ações instintivas para os animais também. Então, é muito intrigante o quanto a glândula pineal tem funções físicas. Ela é dual, né? Como se ela fosse uma face de uma moeda que tem o outro lado, que tem uma função muito interessante. Por isso que ela é chamada também de janela para a alma. É como se ela estivesse conectada ao mesmo tempo que no corpo físico e estivesse também no plano espiritual. Ela é capaz de captar os campos eletromagnéticos, não apenas dessa dimensão onde a gente vive, que é a terceira dimensão. Nós estamos na dimensão 3D, essa que é palpável. Existe a 4, a 5 e assim por diante. Nem vou entrar nesse mérito para não fazer muita bagunça na cabeça de vocês. Mas a dimensão 4D é a dimensão espiritual. E a glândula pineal, quando desenvolvida, quando está em funcionabilidade adequada dentro desse aspecto psíquico, ela tem essa função de captar tudo que está ao nosso redor, em outras dimensões, em todo o universo, acessando os campos espirituais mais sutis, aqueles que materialmente a gente não consegue captar. Então, segundo a teoria das supercordas da física quântica, existem ao menos 11 dimensões diferentes no universo, gente. Então, eu tô falando para vocês só da quarta, tá? Mas é possível captar, se comunicar com todas essas dimensões desde que a gente busque esse desenvolvimento. Então, ela é capaz de detectar tudo isso, tudo que está invisível aos nossos olhos materiais, certo? Então, é através da glândula pineal que a gente percebe energias extrafísicas de pessoas que já estão no plano espiritual, da presença do nosso anjo da guarda, que a gente percebe a energia de um ambiente ou de uma pessoa ou de uma situação, ou que a gente recebe uma intuição, né, através do funcionamento dela. É um radar que está relacionado a fenômenos como clarividência, clareaudiência, premonição, que é a vivência de acontecimentos que ainda não ocorreram, né, a percepção, a telepatia, que é a comunicação através de pensamentos, e a capacidade de entrar em contato com outras dimensões,
que é o processo mediúnico, tá? Me contem aí se vocês conhecem alguma coisa de mediunidade, têm alguma curiosidade sobre isso, entendem ou não desse assunto. Se querem que eu fale, que eu entre um pouco nesse aspecto aqui durante a live, eu vou contar para vocês, tá? Mas primeiro nós vamos falar sobre os aspectos físicos dessa glândula. Ela é ligada, né, ao controle, ao funcionamento das demais glândulas do nosso corpo. Então, tem várias, a epífise, a hipófise, a glândula timo, a tireoide, né? E muitas outras que a gente já estudou nos chakras anteriores aqui, e a relação de como essa glândula estimula tudo isso. Então, olha que interessante, é como se aqui habitasse, ao mesmo tempo que, como se o nosso espírito, espírito, habitasse essa região espiritual e, ao mesmo tempo, eu, consciência física, também habitasse essa região e comandasse toda a minha vida. E são as questões psíquicas que comandam toda a nossa vida. Veja só, a própria Organização Mundial da Saúde diz que saúde não é somente ausência de doença, né? É preciso ter bem-estar físico, mental, energético e espiritual, que é o mais importante de todos. Então, a saúde depende da saúde mental, totalmente. Quando nós não estamos bem mentalmente, todo o corpo sofre com isso. Todo o organismo, todo o nosso sistema energético sofre com isso. Então, a saúde mental, ela equilibra o restante de todo o nosso organismo. Por isso a importância disso. A Hanna está falando que mediunidade dá um tema para uma live inteira. Realmente dá, com toda certeza. Ainda mais com tanto de vivências e experiências que a gente tem e estudos e abordagens dentro dessa área para um bom entendimento, dá realmente uma live. Então, como ela está ligada às funções físicas do nosso corpo, ela está diretamente relacionada aos olhos, ouvido, essa parte do labirinto, né, do ouvido, os seios paranasais, a face como um todo, o sistema nervoso central, olha só, esse chakra tem toda a relação com o sistema nervoso central, o cerebelo, a medula espinhal, então tudo isso tem relação com a glândula pineal e com o funcionamento desse chakra. E doenças associadas. Eu gosto muito de trazer exemplos de doenças porque a gente tem já um caminho de identificação. Poxa, se eu tenho essa doença, ou se eu já vivi ela em algum momento, é porque eu tive, em algum momento da minha vida, questões psíquicas que fizeram com que ela fosse originada, tá? Então, a sinusite tem a ver com esse chakra. Catarata, né? Doenças endócrinas também tem, porque está diretamente ligada aqui à comunicação. Tumores cerebrais, a cegueira, problemas de visão de uma ordem geral, a surdez, o mal de Alzheimer, pesadelos estão relacionados a isso. Quem tem muito pesadelo aí? Me conta, se tiver bastante gente, a gente fala disso também. Dificuldade de concentração, dores de cabeça, alucinações, falta de equilíbrio mental, depressão, labirintite. Então, tudo isso está relacionado a essa situação, certo? Essa região e a funcionalidade e o desenvolvimento desse chakra. Quando nós vemos pessoas, né, a gente vai buscar entender um pouco sobre doenças psíquicas, não só a depressão, mas transtornos de todas as ordens. A gente tem vários nomes hoje, né, que a ciência deu, o borderline ou a própria esquizofrenia. São doenças onde esse chakra está criticamente adoecido, né? Energeticamente ele está adoecido e, como consequência, o órgão correspondente a ele, a mente, o cérebro, também sofrem uma consequência e um desgaste. Então, a esquizofrenia, por exemplo, é uma doença que começa nas questões psíquicas, ela tem muita relação, apesar da gente não estudar tanto isso, não ver tanto dentro da ciência, na parte psicológica e espiritual, a gente estuda muito os motivos, as causas da esquizofrenia, e ela está totalmente relacionada a sentimentos profundos de culpa, de indignação, no nível espiritual. Muitas vezes não são trazidos nem dessa vida, são cargas que já vêm espiritualmente, né, com a pessoa, e que ela manifesta e acaba, de tão intenso que
também machucando, digamos assim, o cérebro, né? Causando realmente disfunções, onde a pessoa precisa de um tratamento não só psicológico, espiritual, principalmente, porque a pessoa que tem esquizofrenia, ela tem um aporte mediúnico muito grande e desregulado, mas também físico, né? Precisa de medicação, precisa de um cuidado adequado, porque a situação acabou se agravando em todos os sentidos, né? Então, essas são as patologias que estão relacionadas. O Alzheimer, por exemplo, que é uma coisa que está crescendo muito, antes a gente não via tanto, mas quanto mais a gente vai passando por um processo evolutivo, onde o nosso despertar de consciência é convidado o tempo todo, mais as doenças vão se agravando, né? É necessário e comum ainda entre nós. Então, o Alzheimer, ele é apresentado quando a pessoa quer esquecer algo que foi muito forte para ela. Alguma dor, algum trauma, um conflito ou uma sucessão disso durante a vida. Mas como o cérebro ele não consegue distinguir o que é para ser esquecido, ele acaba gradativamente ignorando, né? Querendo fugir do passado, esquecer o passado e vai criando esse movimento de esquecimento. A sinusite, ela está relacionada a algum movimento que não está cheirando bem na vida da pessoa, né? Simbolicamente. É como se ela estivesse rejeitando algum acontecimento, uma perca, uma separação, alguma frustração muito grande que ela viveu. E isso tudo está relacionado a essa região psíquica aqui, tem relação com a respiração, com o chakra cardíaco também. E aí a doença vai se tornando uma forma de não sentir. É como se a pessoa criasse um bloqueio, né, para que ela não inspire aquele movimento e não sinta nada disso. Isso se torna uma doença física. Dores de cabeça. Tem vários tipos de dores de cabeça, né? É importante a gente identificar. As dores que são na testa, mas nessa região frontal, elas têm a ver com desvalorização intelectual. Gente, é batata. Toda vez que me dá dor de cabeça nessa região aqui, eu tô passando por um momento assim, por exemplo, essa live não serviu de nada, o que eu faço não é bom o suficiente, eu não reconheço as minhas capacidades. Então, sempre que existe essa dor, existe um movimento de desvalorização. E por que é importante conhecer? Por exemplo, no meu caso, eu já detecto. Quando aparece a dor, eu vou buscar ver o que eu estou fazendo, como eu estou me desvalorizando, o que eu estou pensando sobre mim e o que eu posso fazer como consequência para melhorar. E grande parte das vezes, 99% das vezes, eu não preciso tomar remédio, nem nada disso. Porque o movimento de reconhecer a causa faz com que eu consiga acolher a situação, reverter ela e aí, né, seguir adiante, certo? Dor em cima da cabeça, reflexo de indefinições geradas por insegurança. Então, lá na quinta-feira que vem, quando nós falarmos sobre esse chakra da entrega, a gente vai ver uma relação muito grande dele com o chakra da segurança, que é o primeiro da base lá de baixo. Quando a pessoa se sente totalmente insegura, ela não se lança no mundo. Então, esse chakra, ele fica inativo, né? E aí, isso tem uma relação psíquica, porque é a forma como ela lida, os pensamentos dela em relação ao mundo, e ela se sente extremamente insegura. Então, é como se sugasse toda a energia e a movimentação desse chakra, gerando dor de cabeça. Nas laterais, está relacionada a coisas territoriais, ao mundo plano, digamos assim, é o que eu chamo de horizontalidade da vida, né? Emprego, casa, família, relacionamentos. Então, quando está tudo desequilibrado, as tensões elas se acumulam nessa região. Na nuca, preocupações futuras baseadas em experiências passadas. Então, aqui na nuca a gente tem, né, o nosso cérebro reptiliano, aquele que está relacionado ao instinto de conservação, à proteção. E quando nós temos muitas experiências que, de certa forma, ficam pesadas e criam uma história de preocupação baseado na ideia de que já aconteceu, então vai acontecer de novo, então a tendência é que essa região ela fique sobrecarregada e aí gere dor de cabeça também, tá bom? Estão entendendo? Estão se achando? Não faz sentido nenhum? Podem me contar também, tá? Se não estiver fazendo sentido, a gente procura uma forma de fazer, tá tudo certo, cada um no seu tempo.
na sua evolução, na sua percepção, mas o convite aqui é dar um start para buscar a inteligência espiritual, tá? Nos outros chakras eu falei sobre a movimentação da hipoatividade e da hiperatividade desses órgãos, né? Quando eles estão em baixo funcionamento, quando não tem muito estímulo, ou quando está funcionando demais, excessivamente, estímulos exagerados, que também não são saudáveis. Nada em excesso é saudável, né? A gente precisa sempre de um equilíbrio para conduzir a nossa vida e até mesmo dentro dessa percepção do que é espiritual, do que é material, a gente precisa ter discernimento, refletir, não é sair acreditando em nada em tudo do que falam, né? Ser cético e também não ser, aliás, ser místico demais, ou também não ser cético. Então, nós vamos falar sobre isso. Ah, que legal, que bom que vocês estão gostando. Espero que contribua de verdade, o objetivo é esse. Então, vamos lá. Na hiperatividade, quando o chakra está muito estimulado, a tendência é que a pessoa tenha comportamentos... Porque, primeiro, gente, pausa aí, presta atenção nisso. O chakra, ele é estimulado, ele tem uma função adequada baseado nos pensamentos, sentimentos e comportamentos da pessoa. Não é o chakra que precisa se equilibrar para que eu me equilibre emocionalmente, é o contrário. Os estímulos que eu dou. Então, se eu tenho preocupação, reclamação, estresse, eu vou gerar um estímulo inadequado nele, entende? Então, quando a gente tem comportamentos místicos, que está lá no misticismo, no excesso, a gente gera uma hiperatividade. O que é isso? Quando crenças em situações fantasiosas externas é muito grande. Independente da religião, quando a pessoa fica fanática, ela gera um hiperestímulo nesse chakra. Uma vez eu apliquei reiki numa pessoa que era extremamente mística. Tudo para ela era espiritual, tudo para ela era obsessão, tudo era karma, era coisas de outra vida, era negatividade. E, gente, quando eu apliquei reiki nela, ela parecia um triângulo. É como se a energia tivesse totalmente focada aqui, ela tivesse sobrecarregada. E os chakras inferiores sem energia nenhuma. Então, ela gera um hiperestímulo nessa região, né? A religião relacionada a isso, expressa isso. Sabe aquela pessoa que impõe a verdade dela, que acha que ela tá certa, que é tudo do jeito dela? Ela está num nível de fanatismo e está gerando uma hiperatividade do chakra. Tudo é explicado com mal olhado, energia negativa, olho gordo, karma, inveja, obsessão, tá? No meio espiritual tem muito disso, gente. Ah, é culpa do meu obsessor, é culpa sei lá, macumba que fizeram pra mim, do trabalho, da inveja. E olha só, pensa numa mentira que a gente conta pra si mesmo, é isso. É acreditar ou dar permissão, o que é pior ainda, para que energias externas interfiram na nossa vida. Eu falo que energia é como um presente, né? Eu ganhei flores de presente, hoje até deixei no início da live para vocês verem. Se fosse um cacto e eu quisesse ficar abraçada, fazendo carinho nesse cacto, cuidando dele, isso é o que a gente faz quando a gente recebe energia negativa de alguém. Ou, né, a gente cria isso na cabeça muitas vezes. E não é assim que funciona. Você pode entrar nessa vibração, abraçar isso e ficar nessa ideia de que você está sendo bombardeado por energias externas, seja do que for, espírito, macumba, o que for. E não é assim que funciona. Só pega se você estiver na sintonia. Claro que tem gente maldosa? Tem. Tem gente que tem inveja? Tem. Tem pessoas que emanam vibrações negativas? Sim, tem. Agora, significa que você está totalmente suscetível e aberto e você tem que pegar isso para você? Não, não é assim que funciona. É sempre uma escolha de conexão, tá? Tudo é sintonia. Como você sintonizar numa frequência de uma rádio, por exemplo. Se você não gosta, mude a frequência. Se você não quer receber a vibração negativa de alguém que você sabe que não gosta de você, mude a frequência. Deixe com ela o que é dela. Até porque aquela coisa de que o que você faz para o outro volta para você, também não é bem assim. O que você faz para o outro, primeiro fica em você. Primeiro todo o seu corpo, todas as suas células, todos os seus chakras sentem,
para depois ir para o outro. Então não é que vai voltar, nem precisa voltar, porque você já se impregnou de toda a energia. Então quando você faz uma oração por alguém, saiba que você está se beneficiando. Você todinho está recebendo as vibrações dessa oração. E assim como quando você tem sentimento de inveja, rancor, mágoa, você está se contaminando com isso. E a outra pessoa talvez receba, talvez não, depende da frequência que ela tiver, tá? Uma coisa muito importante, muito interessante que às vezes a gente ignora é esse movimento energético, tá? Então, essa não, eu tava falando da hiperatividade. Esse misticismo de acreditar em tudo, de seguir tudo, de às vezes ignorar a razão. Porque o que é a razão? É o bom senso, é o discernimento. E às vezes, isso está totalmente ligado a esse chakra. É aqui que a gente desenvolve o discernimento e o bom senso. Vocês estão fazendo isso aqui hoje. Deixar de acreditar em tudo que falam, né? E comprar qualquer ideia e seguir aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Nós fazemos isso na religião, a gente faz isso na política, a gente faz isso quando a gente acredita em alguma coisa que a gente quer, por toda a lei, fazer com que aquilo seja verdade. E você bate na tecla daquela situação porque está te trazendo algum benefício. Isso é um comportamento místico no sentido negativo, quando a pessoa está totalmente focada e ela não age ali com bom senso de discernir. Será que é? Será que não é? Né? Deixa eu ver quais são os parâmetros. A verdade está onde? Porque a verdade não se limita a um ponto de vista. Eu falei no início do vídeo. Pelo contrário, a gente só consegue ter parâmetros de verdade quando nós saímos de um ponto de vista, né? Então, quando a gente vai olhar da perspectiva do outro, eu uso muito um exemplo assim. Imagina uma situação onde tem um assassino, uma pessoa que foi assassinada, a mãe do assassino e a mãe da pessoa que foi assassinada. Se você for conversar com um, vai falar, é um assassino, é isso, aquilo. A mãe daquela pessoa vai trazer uma perspectiva totalmente diferente. Meu filho não é mau, mas ele estava perturbado, qualquer coisa nesse sentido. A pessoa que foi assassinada vai ter um outro prisma, entende? E assim a gente consegue ver quem é o detentor da verdade ali. A verdade é com base em quê? Então veja que interessante quando a gente traz isso para a vida, para a política, a gente traz isso para o julgamento, que é uma coisa assim que está doentia, eu acho que é pior do que pandemia. É o quanto as pessoas estão julgando umas às outras. E julgando muitas vezes sem parâmetro, sem, né, ter base para isso. Porque simplesmente acredita ou acha que é. Então, quando a gente tem esse comportamento de olhar fixado dentro de um ponto de vista e o julgamento do outro, a gente não permite que as coisas fluem, que você conheça a verdade sobre prismas diferentes e faça um levantamento do que realmente pode estar acontecendo. Qual é a verdade sobre aquele contexto, né? E aí tudo muda de figura quando a gente passa a perceber as coisas de um ponto de vista diferente e ampliar essa perspectiva. Muitas vezes, nesse desenvolvimento, a gente passa a compreender as pessoas mesmo que a gente não concorde. Isso é uma habilidade muito interessante de se desenvolver. Passar a compreender por que a pessoa age daquele jeito. O que levou ela a pensar, a falar, a se desenvolver daquela forma, a ponto de eu estar julgando tanto, né? Não concordar, não ceder para entender o que a pessoa está fazendo. E quando você vai no ponto de vista dela e entende que muitas vezes a dor dela, a interpretação dela, as dificuldades que ela passou, levaram ela a agir daquele jeito. Quando você compreende, fica muito mais fácil de lidar com a situação. E compreender não é o mesmo que concordar. Não significa que você vá passar a mão na cabeça, que isso seja uma justificativa. Mas a compreensão, ela tira um pouco a gente daquele movimento de crítica, de julgamento, de não aceitação da verdade do outro. E às vezes o outro está dentro da verdade dele, né? E ele está manifestando aquilo, e para ele está certo. É o caminho que ele acha correto. E a gente, de fora, acaba pontuando aquilo como se fosse uma coisa negativa, né? Aí a gente vai agora, ainda falando da hiperatividade, tá? Tem... Só um pouquinho. Que eu falei que tudo é explicado do prisma espiritual e também a pessoa quer resolver tudo com práticas externas. Banho, reiki, reza, passe.
Eu recebo muitas pessoas aqui na terapia. Ah, eu quero que você faça um reiki em mim porque eu acho que eu tô com um encosto, eu tô com. Eu falo, tudo bem, vamos fazer uma sessão de reiki, mas se você não resolver a causa, se você não olhar para o que você tá fazendo para atrair esse tipo de situação para você, você vai precisar vir aplicar, fazer reiki todo dia, né? E vai chegar um momento que não vai mais dar resultado, porque a energia acaba se tornando muito densa. Então, não que essas coisas sejam erradas, gente. Não tem nada contra, né? Banhos, ervas, sal, óleos, nada disso. Tudo isso traz benefícios. Mas a gente tem que ser responsável, pelo menos exercitar a responsabilidade sobre tudo que acontece ao nosso redor, porque senão a gente fica sempre transferindo e buscando situações externas para resolver, sendo que a responsabilidade é nossa pela atração, né? Então, só entra no seu campo energético o que você permitir, o que você tiver em sintonia, em compatibilidade. Senão vai bater e voltar, vai, né, sair por aí voando e não chega até você, ok? Então, a hiperatividade, aquele excesso de estímulo, misticismo, acreditar em tudo, não averiguar, não buscar colocar o bom senso, o discernimento e desenvolver o objetivo disso é buscar desenvolver o raciocínio, né? A própria fé raciocinada dentro desse processo. Já na hipoatividade, que é a falta de estímulo, que é o contrário, é o extremo oposto disso, a pessoa é cética. E aí entra pessoas que não acreditam em Deus, que não seguem alguma coisa específica, que não usam dessa questão do discernimento e que, resumidamente, são materialistas, tá? Quanto mais materialista uma pessoa é, mais bloqueado tá o seu sexto chakra, pois ela vê apenas o aspecto da vida, que é o material, e valoriza a vida como se fosse somente isso. E sabe o que é mais interessante? Que muitas vezes a gente oscila entre o misticismo e o ceticismo. Eu falo que às vezes a gente é espiritualista de dentro da igreja, né? De 2 horas ali. Saiu dali e acabou. Você vira cético porque você não leva nada do que é espiritual para sua vida. Você acha que tudo é material, tudo é problema físico e que não existe nada espiritual envolvido. Então, a gente age muito com ceticismo. Aí, às vezes, místico demais, né? Entra na ideia de que é espiritual e vive aquilo como se o mundo fosse só espiritual. Então, nós vivemos esses extremos também. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A Betânia disse que hoje eu acredito e busco as coisas dentro de mim. Isso é uma transformação muito grande. Você é responsável por tudo que acontece com você. Não existe nada, absolutamente nada, que seja imposto por Deus, que seja imposto pelo seu guia espiritual, por alguém que não gosta de você, menos ainda, tá? Nada acontece sem o seu consentimento, pode ser consciente ou inconsciente. Então, a busca da maturidade espiritual é para que a gente desenvolva justamente essa capacidade de dar consentimento para as coisas que chegam até nós, certo? Exemplos de comportamentos dentro disso. Desprezo ao bom senso, pessoa que despreza ali o discernimento, a razão. O medo da morte, pessoas que têm muito medo da morte, elas estão totalmente materializadas, estão desconectadas das questões espirituais, da possibilidade da existência espiritual e da vida espiritual, principalmente. O ateísmo, quem não acredita em Deus, não acredita em nada, não acredita em espiritualidade. O intelectualismo, tem pessoas que são fanáticas, né, pelo movimento intelectual. E tudo elas raciocinam, tudo elas têm uma resposta lógica, uma resposta analítica dentro dessa base intelectual. O intelectualismo, tudo que a gente vê com esse prefixo ismo, às vezes é o próprio exagero, tá? A mente excessivamente científica, então tudo é científico, tudo tem uma explicação científica para a pessoa. Nada, nem cogita, não, se fala de coisa material, né? A pessoa tá doida. Mente excessivamente crítica e agitada e inquieta. Então, isso são sinais de que a pessoa está numa falta de desenvolvimento, ela está gerando um desenvolvimento inadequado desse chakra. Certo, gente? Tá fazendo sentido aí?
Então vamos falar um pouquinho de como equilibrar? Acho que deu para entender, né? Esse processo da hiperatividade, da hipoatividade do chakra e o que a gente faz para gerar essa movimentação inadequada e as doenças que são geradas através disso. O equilíbrio dele é importante porque a gente faz também como consequência o desenvolvimento e equilíbrio de vários outros chakras junto, tá? A gente se desenvolve, se valoriza enquanto ser humano, além do corpo físico, né? A gente começa a perceber a nossa consciência espiritual. Então, quando a gente desenvolve uma visão holística e transcendente da vida, deixando de lado o materialismo, não tô falando para abandonar as questões materiais, tá? A gente vive num mundo material, nós precisamos disso. Mas o materialismo, o prefixo ismo, relaciona-se ao culto, ao excesso das buscas materiais, tá? A necessidade egóica dos primeiros chakras, através do exercício do discernimento. Então, a gente começa a fazer escolhas. Eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Eu como porque eu nem vejo o que eu tô comendo. Quando eu vi, eu já fiz. Isso é... Como é que é a desculpinha? A carne é fraca e várias outras justificativas que a gente arruma. Para quê? Para não discernir. Eu acho que a grande chave de tudo isso é começar a perceber que nós somos seres conscienciais e que você e eu e todos nós temos capacidade de discernimento, de parar para refletir. O que eu estou fazendo? Por que disso? Por que eu estou fazendo essa escolha? Isso me traz benefícios? Vem a sensação ali, a necessidade, o impulso de fazer, de comer, de viver aquela situação? Tudo bem. Você vai se deixar agir pelo impulso? Ou você vai tomar conta de você mesmo, assumir as rédeas do que você pensa e do que você faz e trazer para você mesmo a consciência de que aquilo é bom ou não bom, se é saudável ou não é para sua vida? É uma questão de escolha. Não tem como ser diferente. Essa maturidade ela só é desenvolvida por escolhas conscienciais. E essa consciência, ela desperta quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece esse processo da vida que está além do mundo material, além dessa visão do ter, do fazer e do estar, que é o que nós estamos mais relacionados ao mundo de hoje. Então, esse despertar não é fácil. Eu sei que é um convite que dá trabalho e que muitas vezes, muita gente, eu e a Betânia conversamos sobre isso sempre, as pessoas não estão dispostas. Dá trabalho fazer terapia, gente, dá trabalho o autoconhecimento, dá trabalho ser responsável por quem você é, pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você interpreta do que os outros falam ou agem com você. É muito trabalhoso realmente. Mas maturidade sempre vem acompanhada de responsabilidade, né? E responsabilidade também vem acompanhado de liberdade. Então, ao mesmo tempo que dá trabalho, é um trabalho que traz muitos benefícios. É prazeroso ter liberdade de consciência. É prazeroso ter a habilidade de fazer escolha. E de saber que aquilo, muitas vezes, por mais que não tá te trazendo aquele ganho imediato, sabe? Aquele prazer imediato, vai te trazer um prazer e um resultado a longo prazo. Eu fiz um stories essa semana na academia e falei exatamente isso. Gente, eu não gosto nem do ambiente da academia, não gosto de fazer atividade física, não gosto de fazer força, tenho as minhas ainda limitações físicas, mas é uma questão de escolha. É para minha saúde, é para o meu bem-estar. Hoje eu não vou por estética, eu juro. Porque se fosse, eu acho que ainda não seria a minha motivação. Eu vou porque eu preciso, porque me faz bem. Então, eu acordo de manhã, eu trabalho isso na minha consciência e faço escolhas conscientes. Nem tudo que a gente faz na vida, a gente vai fazer com prazer. Quem faz isso é criança, que vive brincando. Quando pode, né? Quando não tem uns pais malucos por aí que não deixa a criança brincar. Mas essa fase da nossa vida, a gente já deveria ter passado por esse processo de brincar e saber levar a vida com mais maturidade, com discernimento, com responsabilidade, onde a gente faz escolhas conscientes. Eu escolho ir para academia porque vai me trazer benefícios a médio, a longo prazo. Curto prazo também traz, porque no dia eu já me sinto bem. Mas o preço que eu pago por isso é trabalhoso, claro que é. Eu vejo que tem pessoas que fazem mais, algumas pessoas me cobram, me criticam, né, que eu deveria fazer mais, que eu poderia ter um corpo mais torneado. Para mim, ainda não é um preço que eu quero pagar, eu não estou disposta. Admiro,
né? Respeito quem escolhe, mas também consigo reconhecer o meu limite, o meu esforço e canalizar a energia de uma forma consciente para aquilo que eu escolho fazer, para aquilo que me faz bem no momento. O ganho secundário, o ganho imediato é o quê? Ficar dormindo, porque é muito bom, é muito gostoso. Comer o que é bom, é prazeroso comer. Isso aí são ganhos imediatos. Quem que gosta de ganho imediato? Criança. Quem não tem maturidade, quem não tem desenvolvimento, né? Aí você fica sempre ali vinculado ao imediatismo, aquilo que te traz o prazer imediato e não é forte o suficiente ou não tem discernimento, consciência o suficiente para arcar com as consequências, com o resultado disso. Então, quanto mais a gente desenvolve esse processo de maturidade, mais nós fazemos escolhas conscientes e saudáveis para a nossa vida. E doa quem doer. Vai ter consequência, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. É natural, né? A gente não tem tudo que quer. Mas quando a gente sabe e percebe que os benefícios eles vão ser muito maiores e melhores do que aquele ganho imediato, existe uma força de vontade que vem lá do espiritual, da essência espiritual, que já faz parte de nós. E a gente encontra uma motivação simplesmente por saber que aquilo faz bem, por saber que você vai ter benefícios ao desenvolver aquilo, tá? Então a Hannah comentou que por isso que nós ficamos loucos, porque dá trabalho, nos leva a reflexão acerca de tudo, tudo mesmo. Gente, olha, a gente começa eu reflito sobre tudo, às vezes é até demais. Tô lavando louça, tô refletindo sobre o processo da vida ali lavando louça. As pessoas que não querem se desenvolver e olhar para dentro delas, é mais fácil reclamar ou buscar prazeres imediatos. Sim, Betânia. E isso é um comportamento infantilizado. É a total falta de maturidade espiritual. A pessoa pode ser madura fisicamente, psicologicamente, ela pode ser bem-sucedida, ela pode ser bem resolvida em várias áreas, ela tem boa estima, mas isso não significa que ela tem maturidade espiritual, porque ela ainda vive vinculada aos ganhos secundários, né? E não tem noção, não consegue acessar dentro dela ainda essa capacidade do prazer espiritual. Gente, prazer mundano é maravilhoso. A gente vai estar mentindo se falar que não é bom, né? Se comer não é bom, se dormir não é bom, se fazer sexo não é bom, viajar não é bom. Tudo isso é muito prazeroso e faz parte da vida e é importante que a gente viva isso. Agora, quando tudo isso sobrepõe o espiritual, quando tudo isso é mais importante ou tem um valor muito maior do que o espiritual, que deveria estar no topo da nossa pirâmide, tudo isso está ali numa base de vivência, a tendência é que a gente gere sofrimentos e uma necessidade, uma compulsão, seja pela comida, seja pelo sono, seja pelo sexo, seja pela compra, pela viagem, porque quando você não se desenvolve espiritualmente, quando você não se reconhece um ser além da matéria, você precisa desses ganhos imediatos o tempo todo. E isso é exaustivo, a pessoa está sempre buscando mais e mais e mais, e aquela satisfação nunca preenche. Isso acontece porque ela está ausente de si mesma, ela não se reconhece, ela não sabe quem ela é. Ela acha que ela é os prazeres que ela vive, né? A Hannah comentou que estamos constantemente em busca da cura e de respostas. Ficamos incomodados com o que encontramos, mesmo sabendo que vamos crescer com isto. Quem está certo? O incômodo é o ego. É a zona de conforto, é todos esses nomes que a gente dá, sabe? Né? Por quê? É a sua zona conhecida, é o seu território conhecido, é onde você tá confortável. Sabe quando você muda de carro, mesmo que você mude para um carro melhor, né? Pelo menos você conhecia aquele carro. E aí quando você muda para o outro, você fica meio inseguro, fica aquela coisa assim, até com medo de bater, de estragar, principalmente se você compra um carro melhor. Na vida é a mesma coisa. O ego, ele tem a tendência de ficar na acomodação e ele gerar uma pseudoproteção, né? Aquela coisa assim de não vai, porque você vai se arriscar, você vai quebrar a cara, você vai sofrer, vão te magoar. Isso é porque já deve ter acontecido muitas vezes no passado. Então, esse despertar de consciência e fazer escolhas conscientes requer esse discernimento também de saber o que é um movimento, uma tendência egóica que está se repetindo há muito tempo na sua vida e o que você pode aprender, desenvolver e colher de benefícios dessa escolha que você está fazendo.
E não é fácil, não é fácil, porque é muito mais cômodo continuar agindo como criança, né? É bem mais prático, bem mais agradável quando a gente faz isso. Então, para equilibrar esse chakra, tudo isso aqui que eu tô falando faz parte do equilíbrio, tá, gente? Mas esse desenvolvimento de uma visão holística, isso é fundamental. Você não é um corpo, você não é o que você come, você não é as relações que você tem, você não é a sua história de vida, você não é a sua profissão, você nem seu corpo você é. Quem dirá todo o resto? Quem você é de verdade? Isso tudo é mecanismo, né? Isso tudo são ferramentas para você se desenvolver essencialmente. Então, é importante essa busca de valorização, reconhecimento do ser, do que está além dessa visão material. E quanto mais reflexiva, intuitiva a pessoa se torna, aumenta a sua capacidade de percepção autoconsciente do mundo transcendental. Aí você vai se conectando com os seus mentores, com seus anjos de guarda, o nome que você queira dar. Você vai se conectando com os planos superiores, com toda a energia do cosmos, a energia que vem de Deus, do Criador, com o amor, com o bem, porque você aprende a fazer essa conexão. Agora, se você fica conectado com o ego, com as questões mundanas, automaticamente você se bloqueia para essas percepções, demonstrando uma evolução espiritual. Então, a pessoa que está nesse nível, ou pelo menos buscando desenvolver isso, ela está evoluída espiritualmente. Em uma ocasião em que eu estava aconselhando um casal, meu marido falou que ele e eu somos mais seres espirituais do que materiais. Eu achei lindo. E é verdade o que o seu marido falou. Nós estamos vivendo uma experiência material, como se a gente estivesse passando um dia na escola. Essa é a métrica da nossa existência, né? Só que a gente valoriza esse dia na escola muito mais do que valoriza a existência como um todo, que é toda o nosso aporte de vida espiritual, de todas as encarnações que a gente já viveu e de tudo que a gente ainda vai viver, né? E tudo que nós absorvemos dessas experiências que nós vivemos. Então, a partir do momento que a pessoa torna a sua situação mais apurada e aprimorada, sua compreensão de vida difere grandemente da percepção das demais pessoas. Então, aí a gente começa a não se encaixar no mundo convencional. Eu tive um tempo até adaptar essa rotina, essa realidade na minha vida. Não que eu seja super evoluída, gente, mas eu tenho algumas percepções sobre a vida que já não se encaixam mais em grande parte das pessoas que eu convivia. E aí você se sente um peixe fora d'água ali, né? Porque não tem assunto, tudo é muito vazio, muito supérfluo, muito superficial. A vida se resume em beber, comer, falar dos outros, roupa, maquiagem, viagem. Sinceramente, para mim, isso já não cabe mais, não faz mais sentido para mim, não me preenche. Não que eu não goste, não respeite, não viva isso. Eu gosto de maquiagem, gosto de roupa, gosto de viajar, gosto de comer, mas eu acho que tem muito mais, né? A vida é muito mais do que isso. E aí, às vezes, a gente não se encaixa, se sente meio estranho dentro de um contexto. Perde amizades, né? As pessoas já nem te chamam mais porque você não bebe, você não fala palavrão, você não faz fofoca da vida dos outros, então você já nem é mais sociável. Aí a coisa complica bastante. Então, a partir do momento que a pessoa torna essa intuição mais apurada, a compreensão da vida difere grandemente das demais pessoas, e o que faz com que ela veja a vida sobre outro prisma e com maior receptividade às questões transcendentais, ou seja, um olhar com muito mais maturidade, né? E os comportamentos que estão relacionados a isso compreensão e aceitação das adversidades da vida. Então, aquilo que eu falo muito, gente, compreender não é o mesmo que concordar. Compreender é quando você pega aquele prisma pequenininho assim, ó, e amplia e começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Pega pontos de vista que não são somente o seu, ali fixado, alinhado em alguma coisa, e começa a ver que as coisas não são bem assim, né? E amplia a percepção. E com essa ampliação, a gente começa a ter um nível de aceitação. Você sai da revolta, da indignação, do porquê, para quê, porque você passa a entender. Ah, agora eu entendi por quê. Agora eu entendi para quê. O motivo da fome no mundo, da guerra, da dor, do sofrimento do meu vizinho, do meu sofrimento, tudo isso tem uma razão e uma razão lógica. E isso a gente consegue aprender e desenvolver com esse discernimento. E aí você passa a reclamar menos,
a sofrer menos, porque o sofrimento é uma opção, certo? Eu sei que às vezes soa errado o que eu tô dizendo aqui, mas sofrer é uma opção. Ninguém precisa sofrer. A dor ainda é necessária, mas o sofrimento é opcional. Sentimento real de gratidão. Por que sentimento real? Porque é o reconhecimento do que eu tenho, de onde eu estou, do valor da vida, do tudo que está acontecendo comigo. A gente aprende a ser grato até por aquilo que não é bom. Quando você vai se desenvolvendo nesse nível, você começa a caramba, isso aqui está despertando, isso aqui está me ajudando. Obrigado, Senhor. E essa gratidão, ela passa a ser sincera. Sentimento de pertencimento ao todo. Essa ideia de que nós somos seres isolados, individuais. Enquanto personalidade, nós somos sim. Mas nós estamos imersos num universo interconectado. Tudo está conectado com tudo e com todos. Então, não adianta você pensar que você não tem nada a ver com a guerra na Síria, com a guerra na Ucrânia, porque tem. Com os problemas que acontecem em grandes cidades, né? Tudo que a gente vê hoje de maldade no mundo acontece porque nós estamos num corpo, não simbolicamente, e somos células desse mesmo corpo. Para que o corpo seja saudável, todas as células precisam estar saudáveis. Mas enquanto você espera que a outra célula seja saudável, você não está fazendo sua parte. Então, se você quer viver num mundo saudável, comece a ser saudável. E aí, passe isso adiante, porque você vai repercutir. Uma célula saudável, ela ajuda outras a se curarem. E você é uma célula, eu sou uma célula. Enquanto eu fico adoecida, não adianta eu esperar que as coisas ao meu redor se curem, porque eu mesma, sem querer, estou adoecendo, compartilhando ou contribuindo para o adoecimento de tudo que está ao meu redor. A contemplação da vida, a gente passa a ficar meio bobo. Você acha lindo um passarinho voando, o cachorrinho brincando, a criança sorrindo, a florzinha. Gente, coisa mais bonitinha do mundo. Olha, eu fiquei aqui um tempão olhando o desenho, a delicadeza de Deus ao criar uma flor. É incrível, é fascinante. Isso fica até meio bobo no mundo. Comunhão com o todo, sabe? Esse desenvolvimento de empatia, de que o outro, aquele que supostamente me causa dor ou causa dor para os outros, ele é meu irmão. É um ser humano como eu. E eu preciso olhar para ele dessa forma para que eu consiga contribuir. Porque eu também tenho os meus erros, as minhas dificuldades. Então, essa comunhão de olhar para o outro, isso é fascinante, isso é libertador. A gente sai de tanto sofrimento que vocês nem imaginam. Quando você fala para as pessoas sobre exemplificação, assim como Jesus, elas ficam pasmas, verdade. Porque assim a gente tem dificuldade de associar, de trazer para a vida, né, os exemplos de Jesus, que eu falo muito no meu livro lindo, que é a história da terapia. Vê se dá para vocês verem. A história do meu desenvolvimento terapêutico, do que eu aplico com as minhas pessoas, com as pessoas que vêm até mim na terapia, tá tudo no livro. Então, o último capítulo dele chama Você, seu próprio terapeuta. Porque a gente pode. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. E a valorização da vida, que é algo que nós estamos vivendo de uma forma... Oi, Lidi, beijo. Nós estamos vivendo com muita dificuldade, né? A gente está numa pandemia de desvalorização, de depressão, de falta de sentido existencial, de falta de propósito, e isso tudo leva à tendência ou ao desejo de não viver mais, né? O desejo de se suicidar, e tem gente que se suicida indiretamente, porque não é só matando a vida física que você está se suicidando. Quando você deixa de viver, quando você deixa de contemplar, quando você deixa de utilizar dos recursos que a vida tem para você e de usufruir da existência, reconhecendo tudo que ela tem, né, de benefício, tudo que você tem de bom para viver, o dom que é a própria vida e o que você tem ali para trabalhar nela, você está, de certa forma, cometendo um suicídio. Indireto, mas é um suicídio. Porque você está matando a sua existência dia a dia. Você está deixando de viver aquilo que você se propôs, né? Por mais que você não se recorde, enquanto ser espiritual, quando veio para a vida, se propondo a viver com tudo que ela tinha para te oferecer. Então, não deixa de ser um movimento suicida. Quando a gente nega todas as oportunidades que a vida tem para nos oferecer
e nega toda a nossa capacidade como filho de Deus, como ser em potencial, né? Ser espiritual em potencial, e isola, ignora tudo isso. Bom, gente, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês era esse. Valorizar as experiências espirituais na medida exata, nem de mais, nem de menos. Desenvolver o discernimento, o equilíbrio entre a razão e a emoção. A razão pode estar vinculada ao ego. A emoção também. Então, nada melhor do que o discernimento, o desenvolvimento da consciência, que ela está ali no meio entre a razão e a emoção. Não escolha nem a razão nem a emoção, porque às vezes a razão ela está justificando, ela está lá na racionalização, no ceticismo. E às vezes a emoção está no misticismo. E aí a gente usa argumentos para manter ela. Então o discernimento é um caminho do meio. Sabe qual é o discernimento que eu uso para mim? Já é alcançável desenvolver isso. Eu me pergunto o que Jesus faria no meu lugar. Aí eu tenho parâmetro. Eu penso na resposta, né? Bom, acho que Jesus faria isso. Eu sou capaz? Sou. Talvez eu ainda não tenha todo esse potencial, mas eu vou desenvolver. Então eu vou buscar fazer o que Jesus faria, mesmo que ainda eu não consiga fazer em plenitude todo o potencial que ele teve. Mas é isso que eu busco fazer. O que está a meu alcance, baseado nessa referência que eu tomei para a minha vida, né, dentro do que eu estudo da psicologia consciencial, das ações, das parábolas, né, das histórias de Jesus. Então é a minha referência. Eu me pergunto, o que Jesus faria no meu lugar? E é a partir disso que eu tomo algumas decisões. Aí algumas eu vejo que não está ao meu alcance fazer. Eu faço o que está. Certo, meus amores? Espero que tenha contribuído, que ajude muito na clareza de uma vida que nós estamos buscando, discernir cada vez mais, desenvolver, disseminar para o mundo de autoconhecimento, de autotransformação, para que a gente possa viver de uma forma mais leve. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que já conhecem, que estudam, fazem terapia há algum tempo e não vão me deixar falar mentira. Não existe nada mais libertador do que você pertencer a si mesmo. Nada, gente. É maravilhoso quando você consegue fazer escolhas pela sua própria consciência, quando você decide se alguém vai te magoar ou não, quando você decide se aquilo vai te chatear ou não, quando você decide o que você faz com seus pensamentos, quando você se condiciona a ver a vida com mais gratidão, com mais compreensão sobre o que está acontecendo, quando você decide por não julgar e buscar compreender, é libertador. A paz de consciência que isso traz, a conexão que isso traz, a expansão de vida que isso traz, é só vivendo, é só experimentando para saber. E o meu desejo para vocês, compartilhando tudo isso, é que vocês possam experimentar. Que tenham essas pitadinhas, assim como eu tenho, e venho buscando para a minha vida e compartilhando com as pessoas que vêm fazer terapia e que eu atendo através da parte social, do atendimento espiritual também, é levar para elas o que eu desenvolvi. E tudo isso tem no meu livro, A Luz em Minha Vida. Se vocês quiserem conhecer, o link para comprar está lá na bio, aqui na bio, na verdade, do Instagram. E fiquem à vontade, eu acho que vocês vão gostar bastante. Foi um livro que eu fiz com bastante carinho. Certo? Eu que agradeço de coração a sua presença, Hannah. É um presente. Cada um de vocês está aqui me ouvindo. É um presente para mim, é uma oportunidade. Eu estou usando a minha expressão, a minha comunicação em prol de mim e do mundo para levar o conhecimento que me fez tão bem a todos vocês também, tá? Então, só quem está nesse caminho, quem se dá essa oportunidade para saber. Exatamente isso, Betânia. Gratidão a vocês, um grande abraço bem carinhoso e semana que vem nós vamos falar sobre o chakra da entrega. Se vocês gostaram da intuição, vocês vão gostar desse chakra também. Ele é muito, muito, muito legal, tá bom? Um abração para todos, fiquem bem, compartilhem a live com quem vocês quiserem e a gente se vê semana que vem então, tá bom? Até mais! Outras coisas passo então a ver que a vida tem. Reconheço que vai além. Dou a mão a outros meus irmãos. Não há tempo perdido se eu olho pra frente, apesar da dor.
também passa, já não uso palavras, me refaço no silêncio, sinto como sou por dentro e aos poucos eu vejo tudo ser de novo só o amor. Vida que vai prosseguir me fez melhor entender do que sou feito agora. A dor é só lembrança. Me sinto pleno ao redor, vejo o sol a brilhar, ele vem de novo me mostrar que todo dia é uma chance de recomeçar.